Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria mostrar a vocês a participação de um dos advogados do presidente Bolsonaro, o Dr. Paulo Cunha Bueno, no novo programa da Júlia do Ailib, que nada mais é do que uma cópia do programa O Grande Debate da CNN. O apresentador atua como mediador entre dois participantes de ideologias diferentes. O Dr. Paulo Cunha debateu com o advogado petista Marco Aurélio de Carvalho e o que se viu foi um massacre. O advogado petista saiu sem rumo. Primeiro ele tentou imputar crime ao Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele e sua família estão atentando contra as instituições e contra a democracia brasileira. Quando a apresentadora o questiona sobre qual crime previsto em lei ele estaria cometendo, ele se atrapalha todo e diz que precisaria avaliar melhor. A partir daí, ela passa a palavra ao Dr. Paulo Cunha. E vou deixar para vocês acompanharem comigo esse baile. Doutor Marco Aurélio, ainda sobre essa discussão de liberdade de expressão, limites, crime, como é que o senhor vê a campanha de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra as instituições brasileiras? Ele deveria estar respondendo a um processo no Conselho de Ética, né? Muito grave. Ele tem procurado, na verdade, descredibilizar as nossas instituições e o Estado de Direito e, portanto, a própria democracia brasileira. Se licenciou de um mandato, né, que ele próprio, né, acabou assumindo em virtude da nossa legislação eleitoral, legislação que ele, o pai e o restante da família parecem continuar querendo questionar. É uma coisa realmente impressionante, difícil de acreditar. Viaja para os Estados Unidos, se licencia, está usando os 2 milhões que o Bolsonaro obteve por Pix, né, de uma forma, no mínimo, suspeita, né, desviando a finalidade, né, mas aí é o problema de quem doou, né, que com a sua consciência, né, doou com um determinado objetivo e agora percebeu que, ao que parece, o Bolsonaro deu um outro destino, né. Eu acho que é muito grave a postura dele. Salvo melhor juízo, o deputado Lindenberg já tomou algumas providências para que as condutas dele sejam responsabilizadas, né. Ele está o tempo inteiro atentando contra as instituições e colocando em xeque a credibilidade das nossas instituições. Eu não vejo crime mais grave numa democracia, para um deputado, sobretudo, mesmo que licenciado, do que esse que ele está cometendo, né? Espero que ele possa responder diante dos seus pares, quem sabe, né, no Conselho de Ética e seguramente nas próximas eleições diante da população que, quero crer, vai ter consciência crítica em relação a esses episódios e vai votar de uma forma mais responsável, na minha humilde avaliação, com todo respeito, evidentemente. Doutor Marco Aurélio, só colocando mais um elemento antes de passar por doutor Paulo, os aliados de Eduardo Bolsonaro dizem que isso é uma tentativa de silenciar as vozes conservadoras e que não há crime nesse tipo de crítica. Que crime que o senhor vê? Olha, ele tem tentado, na verdade, de alguma forma, comprometer a rigidez das nossas instituições. Eu não tenho, evidentemente, detalhes sobre as reuniões das quais ele está participando, mas o próprio Bolsonaro disse em cadeia nacional, salvo melhor juízo, que o filho tem ajudado a defender, enfim, as teses que ele próprio sustenta e que são, por si só, bastante, digamos, delicadas e comprometedoras. Hoje, em rede nacional, inclusive pela Globo News, pela belíssima transmissão da Globo News, nós conseguimos verificar que houve um reconhecimento de responsabilidade. Aliás, houve, na verdade, uma confissão, né, sem reconhecimento de responsabilidade, né, em relação a esses delitos que foram imputados ao Bolsonaro, né, e o filho parece que é um braço internacional de defesa dessas teses e de comprometimento das nossas instituições. Eu precisaria avaliar melhor, evidentemente, para me manifestar, as reuniões das quais ele está participando e qual é a relação direta que ele tem com esses últimos episódios de questionamentos, inclusive das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. E o senhor, doutor Paulo, de que crimes que a gente está falando aqui? Bom, em primeiro lugar, com todo respeito, eu sugiro ao meu colega que tome conhecimento melhor, tome pé melhor dos elementos dessa ação penal, né? Vai verificar que ela não tem o menor fundamento. Não há um único elemento que conecte o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Lamentavelmente, este processo é mais um triste episódio da judicialização da política e da politização da justiça, com a malsinada e famigerada instrumentalização da justiça para sufocar uma linha de pensamento conservador. Sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, é um excelente exemplo exatamente do que eu acabei de falar. O deputado Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos para passar uma viagem de uma semana com esposa e filhos. Quando lá estava, o deputado Lindenberg Farias ingressa com uma representação requerendo a cassação do passaporte, justamente aduzindo que o deputado não poderia fazer críticas, e aí usaram, o meu colega Marco Aurélio usa o verbo criticar, inclusive, acertadamente, não atacar,
criticar a Suprema Corte fora do Brasil. Bem, liberdade de expressão, ela não tem limitação de soberania. O indivíduo pode criticar a instituição que ele quiser onde ele estiver, né? O que aconteceu foi que o Procurador-Geral da República, o ministro Moraes, não decidiam isso, sinalizando que provavelmente, se ele regressasse ao Brasil, teria seu passaporte cassado. Ao que determinou a decisão dele, decisão dura, o indivíduo viaja para permanecer uma semana e acaba tendo que se mudar para os Estados Unidos para não ter sua liberdade de ir e vir cerceada. Uma hora depois, em que o deputado anuncia que irá permanecer nos Estados Unidos, sai a decisão determinando o arquivamento e taxativamente dizendo que ele não vinha fazendo nada de ilegal. Muito bem. Dali por diante, em dado momento, passam-se aí semanas, o secretário de Estado, Marco Rubio, em uma arguição dentro do Congresso americano, menciona que há o estudo de aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Bem, a partir de então, o Procurador-Geral da República decide então abrir uma nova investigação em torno do deputado Eduardo Bolsonaro. Note que entre o arquivamento da primeira e a abertura da segunda, o deputado não teve nenhum tipo de atitude diferente daquelas que o Procurador-Geral da República disse não consistirem em nenhum ato ilegal para arquivar o primeiro episódio. O deputado Eduardo não está praticando nenhum crime ali. O que lhe é imputado num contorcionismo digno do Cirque du Soleil é coação no curso do processo. Coação é crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Onde houve violência e grave ameaça aqui? Ou criticar o governo brasileiro, a Suprema Corte brasileira é uma grave ameaça? A grave ameaça, para que se caracterize, o indivíduo tem que deter em suas mãos o poder de constranger outro. Eduardo Bolsonaro não tem poder de aplicar sanções a ministros da Suprema Corte. O único poder que ele tem é o de se indignar e de buscar ajuda internacional diante do que acontece no Brasil hoje, não apenas em relação ao pai dele, mas a liberdade de expressão de todo um movimento político conservador que, de novo, tem sido perseguido pela instrumentalização da justiça. Me permite só... Perdão, só um registro em relação à colocação do meu colega. Veja, a liberdade de expressão no país, se tivesse comprometida, provavelmente ele não estaria aqui nesse momento se manifestando para milhares de pessoas que estão nos acompanhando numa das redes, enfim, de televisão mais prestigiadas e com maior alcance do país, né? Não teria ele tido todas as garantias observadas, como teve hoje no exercício regular da sua profissão, como advogado constituído pelo presidente Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal, diante dos depoimentos, enfim, que todos nós pudemos acompanhar. Não deixa de ser curioso. Mas eu queria só dizer uma coisa, né? Eu não sei o que fez supor o colega que talvez eu não tenha lido, né, o processo, né? Eu li atentamente cada uma das páginas e agradeço, enfim, pela sua recomendação. Vou reler com muito gosto, em especial a denúncia do Procurador-Geral da República, o nosso querido colega Dr. Gonê, que recuperou a credibilidade de uma instituição, essa sim, capturada por interesses políticos e eleitorais no passado recente, nos anos da chamada Lava Jato. Ele está recuperando a credibilidade do Ministério Público e tem atuado de forma independente, autônoma, com muito equilíbrio, um homem que tem espírito público, que fez uma peça que seguramente é um registro para a nossa história. Eu convido o colega, com toda a humildade, né, reciprocamente, assim como ele fez, né, gentilmente em relação a mim, que ele leia a denúncia, né? O envolvimento do Bolsonaro é induvidoso. O Bolsonaro é mandante de cada um dos crimes cometidos por aquela horda que se reuniu para depredar próprios da administração pública brasileira, patrimônio público, inclusive material, obras de arte, quadros do Di Cavalcanti. É claro que talvez muitas daquelas pessoas nem soubessem, né, diante do que estavam, né, aquele relógio e tantas outras coisas. Ele é um mandante, não há a menor dúvida. Hoje eu queria ter ouvido, Júlia, inclusive algumas perguntas por parte, né, do ministro, eventualmente até do nosso querido procurador-geral, a respeito, por exemplo, do punhal verde-amarelo e tantos outros temas, enfim, que deveriam constranger a todo e qualquer cidadão, independentemente de qualquer convicção ideológica. É importante dizer que a denúncia por si só, ela é forte o bastante para causar, no mínimo, um constrangimento, né? E hoje, a participação do Bolsonaro, a imprensa noticiou amplamente, não deixa de ser uma espécie de confissão de culpa, sem assunção de responsabilidade, mas foi uma confissão de culpa e a gente pode falar sobre isso, evidentemente, se for o caso. Doutor Paulo? Bom, eu não sei como é que a presença em um interrogatório, que é um ato judicial previsto no Código de Processo Penal, aliás, o momento culminante de um processo de autodefesa, possa ser preliminarmente encarado confissão.
como uma confissão. Realmente não entendi esta colocação. No entretanto, eu volto a dizer o seguinte, é curioso porque o relatório final da Polícia Federal que indiciou o presidente Bolsonaro e os outros acusados hoje, ela em momento algum conseguiu, depois de 2 anos de investigação, conectar qualquer ação de induzimento, auxílio ou instigação do presidente Bolsonaro aos atos de 8 de janeiro, que foram atos espontâneos da população indignada com o processo eleitoral disfuncional que privilegiou o atual presidente, né? De fato, a investigação ela foi tão carente nesse aspecto que usou no seu relatório final o advérbio de dúvida, por sinal, possivelmente por 96 vezes. Ou seja, não havia conclusão nenhuma, o que havia era uma narrativa e que, lamentavelmente, foi replicada praticamente em totum pela Procuradoria-Geral da República. E num ponto eu concordo com o meu debatedor. Esta peça vai entrar para a história, mas não de uma forma positiva, vai entrar para a história de uma forma vergonhosa. Nessa segunda parte, a Júlia do Ailib pergunta sobre a condenação do humorista Léo Lins e, mais uma vez, o advogado petista passa vergonha. Ele diz que não há a menor dúvida de que o humorista cometeu um número enorme de crimes e que a sentença foi muito bem fundamentada. A justificativa do militante é ainda mais absurda. Ele afirma que humoristas como Chico Anísio e Jô Soares riam com os grupos vulneráveis e não deles. Percebam que se o comediante faz parte da patota, suas piadas são divertidas. Agora, se o comediante é contra o sistema, aí suas piadas são ofensivas e criminosas. Mais uma vez, o advogado do presidente Bolsonaro teve que dar uma aula ao petista. A gente está chegando ao final do programa, eu queria colocar uma última pergunta bastante importante para vocês dois. O humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por piadas que foram consideradas pela Justiça como crimes. Eu queria ouvir a opinião do senhor, doutor Marco Aurélio. Não há a menor dúvida que ele cometeu um número enorme de crimes, inclusive a sentença foi muito bem fundamentada, né? Como eu disse, quero aqui repetir, a liberdade de expressão, evidentemente, é um direito fundamental e é o alicerce da democracia e do nosso Estado de Direito. Ela tem que ser prestigiada sempre, mas ela tem limites até para que possa ser prestigiada, né? E os limites foram estabelecidos pela própria lei. Há um número enorme de delitos cometidos, enfim, né, por esse suposto comediante e que precisam ser examinados à luz, enfim, do alcance, né, que esse episódio teve, né? Nós estamos falando, enfim, de um show, né? Ele atribui isso a um show, né? Um show de horrores, enfim, que ofendeu diversos grupos vulneráveis e vulnerabilizados e com condutas que são reprováveis por determinadas legislações, né? O Estatuto de Proteção da Pessoa Portadora de Deficiência, a crimes de racismo recreativo. Eu não tenho a menor dúvida, o que a gente pode discutir eventualmente é a dosimetria da pena, se houve ou não um exagero, mas o grau de reprovabilidade dessas condutas foi estabelecido pelo próprio legislador como uma forma de contenção para esse direito que é fundamental, mas que não é absoluto. E por fim, Júlia, eu quero aqui lembrar que nós temos outros comediantes, Chico Anísio, né? Enfim, Jô Soares, Miguel Falabella, que usavam do humor, inclusive em tese, né? Rindo com esses grupos vulneráveis e vulnerabilizados e não dos grupos vulneráveis e vulnerabilizados. E agora, recentemente, Paulo Vieira, né, a Tata Werneck, que inclusive tomou o cuidado de contratar uma profissional, são profissionais dessa casa, para poder trabalhar o seu próprio letramento, porque entende que tem limites, tem contenções, enfim, para esse direito, né, de manifestação artística, né, de manifestação de um pensamento, de criação de um personagem. E que bom que é assim, que bom que a nossa democracia pensou nisso, né, em criar uma espécie de freio de contenção. Eu fico muito feliz com isso. Doutor Paulo, racismo recreativo ou liberdade de expressão por meio do humor? Olha, eu acho que a gente precisa clivar duas situações, circunstâncias bem diferentes. O que é o mau gosto, ou a piada de mau gosto, que essa está sujeita ao julgamento e à censura de 220 milhões de brasileiros, que podem simplesmente rejeitar esse tipo de humor, do que é um crime, de fato. Esse tipo de crime, Júlia, até para que a mera opinião ou a mera brincadeira não sejam criminalizadas e o direito penal se torne uma arma a favor da contenção, da reprimenda à liberdade de expressão, ela exige uma característica muito peculiar em direito que nós chamamos de dolo específico. O que quer dizer isso? Não basta simplesmente o comentário da pessoa.
é necessário que esse comentário esteja voltado diretamente a ofender a honra de um grupo de pessoas ou de uma determinada pessoa. Aí isso chama dolo específico. E por que ele é tão importante? Porque se você não tiver esta consideração, você vai estar sujeito a utilizar a norma penal para punir a crítica literária, a crítica artística mordaz, a piada. E não é esse o objetivo. De novo, mau gosto e crime são coisas distintas. E a pedra de toque que vai separar uma coisa da outra é aquela intenção de fato, ofender a honra ou ofender a deficiência de alguém, de uma minoria, etc. Eu, particularmente, nesse ponto, acho que eu concordo com o meu debatedor, eu considero as piadas de mau gosto, mas eu não vejo nelas um ato criminoso no sentido estrito da norma brasileira. E, honestamente, e nisso também acho que o Marco Aurélio, eu sou obrigado a concordar com ele, ou pelo menos sinaliza com isso, para não falar que a pena foi inequivocamente absurda, né? Botar um indivíduo em regime fechado por conta de um stand-up, por mais mau gosto que possam ser as piadas, é realmente algo sem precedentes. É uma preocupante utilização do direito penal como arma. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. E eu achando que era só jornalista de esquerda que aceitava jogar sua ética profissional no lixo para defender o regime. Pelo visto, em qualquer profissão, o sujeito de esquerda ignora seus princípios para defender o discurso que lhe é imposto. Como alguém pode dizer que um artista, dentro de um personagem e em cima do palco, está cometendo crimes ao contar piadas? Se for assim, um ator interpretando um personagem que ofende minorias deveria ser preso também. O pior é ver que a maioria dos comediantes, principalmente os da emissora do Amor, se calaram diante do que aconteceu com o Léo Lins. Quanto à situação do Eduardo Bolsonaro, eu nem preciso comentar que não existe crime nenhum. Ele não está agindo contra as instituições nacionais, está relatando abusos de um único ministro que pensa estar acima da lei e da Constituição, como, aliás, os próprios petistas já fizeram em um passado não muito distante. Quem vocês acham que se saiu melhor no debate, pessoal? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.